Olá pessoal, tudo bem? Este é o nosso primeiro vídeo do preparatório para o 26º Exame de Ordem com Dicas de Direito do Trabalho. Como nosso primeiro tema eu trouxe salário e remuneração. Onde está previsto na CLT salário e remuneração? Trago aqui para vocês o artigo 457 e seus parágrafos. Quando a gente fala sobre direito do trabalho, temos uma primeira ideia, que é o contrato de trabalho, onde nos passa a impressão de somente duas obrigações, tanto para o empregador quanto para o empregado. A do empregado seria, do trabalhador, no caso, seria a prestação dos serviços contínuos e do empregador o pagamento sobre estes serviços prestados. É onde entra o tema de hoje, salário e remuneração, que são muito próximos. E eu deixo uma pergunta no ar aqui para vocês. Salário e remuneração são sinônimos? Ou não? É a mesma coisa? Ou são coisas distintas? Vamos acompanhar a aula comigo aqui. Salário está previsto no artigo 457, parágrafo 1º. Já a remuneração está prevista no artigo 457, caput. O salário, ele nada mais é aquilo que foi acordado com o seu empregador, por exemplo. Aquilo que está anotado no seu CTPS, que é o fixo mais as gratificações. E tem uma palavrinha nesse parágrafo 1º do artigo 457 que eu gostaria que vocês, na hora do estudo, grifassem com lápis de escrever para que não fique muito berrante, porque eu tenho certeza que nessa prova vocês já vão passar e vão direto para a segunda fase. E para usar o mesmo vademécum, grifa com o seu lápis de escrever embaixo essas palavrinhas. Tem dito lá no parágrafo 1º que salário compreende que é o fixo mais as gratificações, e no finalzinho dele está isso aqui, ó, pagas pelo empregador. Isso é muito importante para você saber a distinção entre salário e remuneração. Porque é o que a gente acabou de dizer, é o fixo mais as gratificações pagas pelo empregador. Já a remuneração engloba tudo isso, ou seja, as gratificações aqui que entram como horas extras, adicional noturno, adicional insalubridade, periculosidade, entram todos como salário. Na remuneração, engloba tudo isso, mas um tema muito importante que veio sendo discutido desde o ano passado, que são as gorjetas. Quando você verificar no seu vademécum, na sua CLT, estará lá no artigo 457, caput, que a remuneração compreende que é o salário, que a gente sabe agora o que é salário, que são os fixos mais as gratificações pagas pelo empregador, e compreende-se também na remuneração as gorjetas, que é paga por terceiro. Como a gorjeta é paga por terceiro? Quando você vai em uma lanchonete, em um barzinho, por exemplo, na sua comanda, na hora de você efetuar o pagamento dos gastos, na sua notinha, no finalzinho dela aqui está assim, ó, 10%. Isso é o quê? 10% do quê? 10% é o valor cobrado de gorjeta. Isso vai diretamente pro trabalhador. Certo? Então, agora que a gente já sabe que salário e remuneração não são a mesma coisa, eu quero trazer aqui para vocês os parágrafos desse artigo
457, que ele é muito corriqueiro nas provas da OAB. A FGV gosta bastante desse artigo. Trouxe aqui os parágrafos mais importantes para vocês e algumas observações quanto às gorjetas, porque a medida provisória 808, que alterava o artigo 457, incluía do parágrafo 12 até o parágrafo 23, ela não tem mais validade. Então, se você tem um vale-mecum aí que tinham os parágrafos 12 até o 23, que era quando a medida provisória tinha eficácia e ainda tinha validade, você pode riscar do parágrafo 12 até o parágrafo 23. Risca sem medo, que não vai cair na sua prova. No seu edital já está depois da medida provisória não ter mais eficácia, certo? Então você vai utilizar somente o artigo 457 caput até o parágrafo 11, certo? E eu trouxe aqui uma atenção quanto às gorjetas. Atenção. A gente falou que a remuneração é o salário, que compreende-se como fixo mais as gratificações, mais as gorjetas, que é pago por terceiro. Então quer dizer que quando eu for calcular alguma verba, eu vou calcular sempre em cima da remuneração, sempre em cima de tudo isso, não somente sobre o fixo estipulado na carteira de trabalho, no contrato. Não, tem 4 verbas que não incidem gorjeta. Então vou colocar aqui, atenção, não incide nessas verbas aqui. Aviso prévio, horas extras, tem 2 abreviações que a gente traz também, que pode vir na sua prova como RSR ou DSR. RSR e DSR nada mais é do que aquele repouso, aquele descanso semanal remunerado. Geralmente as empresas optam pelo domingo, onde dão folga para o trabalhador, mas essa folga ela é remunerada, ela é paga. Então não incide também. E a outra verba é o adicional noturno. Essas 4 verbas não incidem a gorjeta. Ah, então a gente vai fazer o cálculo por onde? No aviso prévio, em todas essas verbas, a gente vai ter como base para cálculo o salário e não a remuneração do empregado. Legal? Essa era uma observação muito importante, essas 2 na verdade, que era sobre a validade da medida provisória e sobre as verbas onde não incide a gorjeta. Não incide no cálculo para pagamento dessas verbas a gorjeta. Eu trouxe aqui agora o debate sobre os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11. Para a gente poder debater, dar uma explicação, falar sobre o que se trata cada parágrafo. Porque se a gente for pegar para ler a CLT sozinho, a gente pode até chegar a uma conclusão, mas pode ser que fique alguma dúvida quando a gente estuda muito conteúdo. Então vamos lá. Artigo 4, 5, 7, parágrafo 6º. O artigo 457, parágrafo 6º, nos traz as empresas, quanto cada empregador pode reter de porcentagem em cima das gorjetas arrecadadas. Então vamos lá. Tem o parágrafo 6º e tem os seus incisos. Inciso 1.
O inciso 1 ele nos traz as empresas de regime de tributação federal diferenciado. Quando tem um regime de tributação federal diferenciado, o empregador pode reter até, essa é uma palavra muito importante, até 20% das gorjetas mediante acordo ou convenção. Então isso é muito importante a gente saber que o empregador ele pode reter até 20%. Por que até aí? Porque ele pode. O empregador pode porque é uma faculdade, é facultado ao empregador reter até 20%. Então, se ele quiser reter 5%, ele pode? Pode. Se ele quiser reter 15%, ele pode? Pode. Se ele quiser reter 20%, como está na lei? Pode também. E se ele não quiser reter nada? Pode também. Se ele quiser passar integralmente 100% das gorjetas para os trabalhadores, não tem problema. E se ele quiser reter 22%, ele pode? Aí ele não pode. Eu vou trazer o próximo parágrafo que recai a multa. Então, isso daqui são para as empresas com regime de tributação diferenciado, tá? Eu vou até colocar um sinalzinho aqui, ó, que é de diferente. É regime diferenciado. Regime diferenciado, tá bom? O inciso 2, vou colocar ele um pouco mais para cá, porque ele nos traz as empresas que não têm o regime de tributação federal diferenciado. Para essas empresas, o empregador ele pode reter, ele pode também, ele não deve, tá? Ele pode, somente se ele quiser, reter até 33% do valor das gorjetas e também é mediante acordo coletivo ou convenção, certo? E o inciso 3 é muito importante. Vou deixar ele um pouquinho maior aqui para vocês terem noção de que ele é muito importante nesse parágrafo 6º. O terceiro, o inciso 3, ele traz aqui que é obrigação o empregador, agora ele deve fazer o que está escrito no inciso 3. Já não é uma faculdade na empresa. Ele deve. Aqui, ó, ele é obrigado a anotar na CTPS, ou seja, na carteira de trabalho, a porcentagem dos últimos 12 meses em que aquele trabalhador recebeu as gorjetas. Então, assim, se ele não fizer isso, de anotar na CTPS, ou também uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora, que é, esse aqui eu aconselho vocês, se vocês estiverem com um caderno, anotando as dicas que eu estou passando, que vocês coloquem uma estrelinha, ou algum sinal de que isso realmente é importante, tá certo? Eu coloquei uma estrelinha aqui, que é o que significa para mim a importância. O empregador, ele deve também, aqui ó, ele deve repassar o remanescente para o trabalhador. Ele deve repassar o remanescente para o trabalhador.
A gente se vê aqui, então, diante de duas faculdades e diante de duas obrigações. Então, o inciso 3 do parágrafo 6º do artigo 457, ele é uma obrigação do empregado, do empregador, na verdade, desculpa, do empregador. E essa estrelinha que eu coloquei para vocês também é uma obrigação. Ele não repassa o valor para o empregado se ele quiser. Ele é obrigado a repassar o valor para o empregado, certo? E já a parte de reter a porcentagem é faculdade do empregador. Se ele quiser reter, ele pode reter até 20% se for uma empresa de regime de tributação federal diferenciado, ou até 33% se for uma empresa de regime de tributação federal não diferenciado. E ambos têm que constar no acordo ou na convenção. Agora vamos para o artigo 457, parágrafo 7º, que também é importante. A gente vai debater nessa primeira aula até o parágrafo 11. Tá legal? É uma aula que eu quero que ela fique muito extensa, muito longa, porque a gente sabe que vocês têm muitos conteúdos para estudar. Por exemplo, direito civil é muito extenso, então a gente não quer que o vídeo fique muito longo para ocupar muito tempo. Tem que ser um vídeo onde vocês consigam lembrar das palavras-chave e na hora da prova vocês vão ver lá salário. Nossa, é uma questão sobre salário, mas eu já ouvi falar sobre isso. Então é importante que o vídeo não fique muito extenso para que vocês possam armazenar. O artigo 457, em seu parágrafo 7º, ele nos traz uma menção muito importante. Ele diz que a gorjeta poderá ser entregue através do empregador, da empresa. A empresa pode pagar a gorjeta diretamente para o trabalhador. E diz também que um terceiro pode pagar a gorjeta para o trabalhador. Ah, mas qual exemplo que um terceiro vai efetuar o pagamento diretamente para o trabalhador? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, do empregador é o mais fácil. Ele pede, então, para que os empregados entreguem os valores das gorjetas e ele faz aquele repasse. Ele retém o valor que lhe é cabível e depois faz o repasse do remanescente para o trabalhador. Já quando é o caso do terceiro, é aquele caso, por exemplo, você está na lanchonete, você vai em um evento onde tem um motorista, você deixa o seu carro na frente do estabelecimento e o motorista vai lá, pega a chave, faz a manobra com o seu carro, estaciona o seu carro. No final, você vai embora, ele pega o seu carro, traz para você, te entrega as chaves. Você fala, nossa, gostei do trabalho desse rapaz, vou dar de gorjeta para ele R$10. Você pega e dá R$10 de gorjeta para esse trabalhador. Este é um exemplo de um terceiro que efetua o pagamento. Aqui estão os R$10 que a gente acabou de mencionar, os R$10 pagos diretamente para o manobrista, que é o trabalhador da empresa. Esse 457, parágrafo 7, ele é muito autoexplicativo, ele não tem dificuldade nenhuma de se entender. A única coisa mesmo que a gente tem um pouco de dificuldade é de achar um exemplo do terceiro, quando você, às vezes, você não vem na sua cabeça um exemplo para te facilitar um pouco mais no entendimento. Já o 457, parágrafo 8º, nos traz que deverá ser notado, aqui é uma obrigação do empregador.
deverão ser anotadas onde? Que a gente geralmente anota ou que o legislador traz como obrigação de anotação na CLT. Ele traz olha, até coloquei CLT aqui, fui falar para vocês, onde é que ele nos traz que deve ser anotado? Deve ser anotado na CTPS, certo? O salário, que é o fixo estipulado, vou colocar até aqui uma setinha, o salário fixo. Aí tem uma palavra muito importante. Faz uma bolinha, circula. Salário e a média dos últimos quantos? 12. 12 dias, 12 semanas? Não. 12 meses, certo? O parágrafo 8º também não tem nenhum segredo de explicação. Só nos traz realmente que é uma obrigação, não é uma faculdade do empregador. Se eu quiser eu anoto. Não, ele deve anotar na CTPS. Tanto o salário fixo, quanto a média dos últimos 12 meses. Lembrar sempre que são os últimos 12 meses, tá, galera? Vamos agora para os mais importantes. Além do parágrafo 6º, né? Nós vamos agora para os mais importantes parágrafos deste artigo 457. Vou colocar aqui. Eu parei no 8º, então a gente está no parágrafo 9º. O parágrafo 9º já é algo muito importante que eu tenho que comentar com vocês. Ele nos traz um caso que é muito corriqueiro. Uma empresa anuncia que precisa de garçons. E os garçons vão até lá e falam assim, não, eu preciso, o empregador diz para os garçons que precisa de pessoas com experiência, porque o público dele é exigente, então os garçons não podem ser aventureiros. Ele quer garçom experiente. Só que para você ter um garçom experiente, você tem que efetuar o pagamento equivalente a um garçom experiente, equivalente a um funcionário que você queira. Então ele pega e fala assim, o salário fixo que eu vou te pagar é de R$1.000. Só que as gorjetas eu não vou reter nada. Eu passo 100% das gorjetas que entrar no estabelecimento para você. Você vai tirar aí cerca de R$2.000, R$3.000 por mês. Aí o garçom que foi fazer a entrevista, ele fala, legal, se for desse jeito, eu aceito o emprego, eu venho trabalhar aqui no seu restaurante. Eles fecham um contrato de trabalho, firmam um contrato certinho, e ele começa a trabalhar. Passou 13 meses, e o empregador chega e fala para os empregados, para os garçons, galera, o movimento está muito bom do restaurante, então vou fazer assim, agora a gente para de cobrar gorjeta devido à crise, a gente para de cobrar gorjeta, pra gente chamar assim, o movimento tá bom, só que eu quero algo a mais, eu quero mais clientes, mais que isso, mais do que a gente já tem. Ele fala assim, eu vou parar de cobrar as gorjetas. Aí o pessoal já fica, parar de cobrar as gorjetas, mas então a gente vai receber R$1.000 agora? Não vai receber mais os 2,5 que a gente recebia? Não, fica tranquilo. Depois eu volto a cobrar as gorjetas, não tem problema, calma galera, é só uma crise que a gente está enfrentando. Aí esse empregado, ele começa a passar dificuldades, por quê? Durante 13 meses, ele já se adaptou a um salário de R$2.000, R$2.500, certo?
Se você está em uma empresa e você passa mais de um ano a receber aquele salário, aquele valor, a sua vida já não é de quando você recebia menos, já é de quando você recebe mais. Então aqui, o legislador se preocupou com o valor das gorjetas que eram pagas e seriam retiradas logo após. Esse parágrafo 9, ele traz que, se porventura o empregador vier a cessar o pagamento das gorjetas, a cobrança das gorjetas, ele deverá incorporar, aqui ele deve, se ele cessar o pagamento, se ele cessar a cobrança das gorjetas, ele deverá incorporar ao salário o valor da média colocar até aqui, ó, o valor da média é sempre baseado nos últimos 12 meses, tá? Dos últimos 12 meses. Então o legislador ele se preocupou muito com a mudança que poderia ter no salário do empregado e trouxe essa garantia pro empregado, tá legal? E uma obrigação pro empregador. Se ele tira depois de um ano, ele deverá incorporar ao salário o valor da média das gorjetas dos últimos 12 meses. Para que aquele empregado também não tenha uma queda brusca no valor do seu salário, no valor da sua remuneração. Tá legal? Então esse artigo 457, parágrafo 9, é muito importante. É importante que você lembre ele na hora da prova. Se vier a cair algo sobre as gorjetas, sobre uma empresa que cessou o pagamento depois de 12 meses, se depois de um ano, ele vem e fala assim, a empresa X, que efetuava o pagamento das gorjetas para os seus funcionários, mediante cobrança de 10% dos seus clientes, depois de 14 meses ou 17 meses, que eles vão colocar um número que faça você trabalhar com a sua mente, 17 meses, 13 meses, ele cessa essa cobrança e não paga também os empregados. Assinale a alternativa correta. Aí vai ter lá, o empregador deverá incorporar ao salário do empregado a média dos últimos 12 meses. É essa a alternativa correta. Se tiver, o empregador poderá incorporar ao salário do empregado a média dos últimos 12 meses. Essa não está correta. Porque quando a gente fala que ele pode, aí a gente diz que ele tem uma faculdade, é facultado ao empregador. Não, isso é errado. Ele deverá incorporar ao salário do empregado a média dos últimos 12 meses, caso ele venha cessar o pagamento, a cobrança das gorjetas dos seus clientes e o pagamento para os seus empregados após 12 meses. Então, se depois de um ano, se depois de 12 meses ele deixar de efetuar o pagamento dos seus empregados, ele deverá incorporar ao salário a média dos últimos 12 meses. Esse valor deverá ser incorporado, então, no salário do empregado. Tá legal? Vamos para o nosso penúltimo parágrafo. Nosso penúltimo parágrafo é importante também, que ele vem trazer aqui uma garantia de emprego, uma estabilidade. Certo? Ele traz aqui que empresas com mais, vou colocar aqui, ó, mais de 60 funcionários deverá ser instalada uma comissão com os próprios funcionários para fiscalização
fiscalização, colocar uma vírgula, arrecadação, e repasse das gorjetas. Ah, mas por que é uma garantia de emprego se você está me dizendo que vai ser só instaurado aí, haverá uma comissão de funcionários, empregados, para que fiscalizem a arrecadação e o repasse da gorjeta. Por que tem uma garantia de emprego? Porque toda vez que o empregado for contra ao empregador, for bater de frente, como a gente diz popularmente, quando o empregado bate de frente com o empregador, ele tem uma garantia de emprego. É a mesma coisa quando a gente for falar de membros da CIPA. Eles gozam de garantia de emprego, tá? Então aqui, para ele poder bater de frente, dizer que a arrecadação está incorreta e o repasse não é aquele, que ele está retendo 35%, uma empresa de tributação não diferenciada retém 35%, ele vai falar assim, não, você tem que reter 33% e repassar os outros. Ele vai gozar sim dessa garantia de emprego. Vamos agora então para o nosso último parágrafo. Falei que ia ser uma aula rapidinha, dicas rapidinhas, que são aquelas dicas para você lembrar na hora da prova, para você não ter que ficar se preocupando muito em decorar. Se você lembrar, eu já vou ficar muito feliz. Realmente, se vocês lembrarem de algumas das dicas que foi passado nesse vídeo. O nosso artigo 457, inciso 11, parágrafo 11, desculpa, parágrafo 11, ele traz aquele caso que eu passei para vocês. Ah, e se o empregador ele não repassar, ele não efetuar o pagamento para os empregados das gorjetas, ele pegar e reter 100% delas? O legislador também ficou preocupado, ele também teve essa mesma preocupação que vocês estão agora. Se ele não repassar o valor, ele incorre em uma multa. Ele não passa em branco, ele não passa impune, tá? Ele recorre a uma multa no valor de 1/30 por dia de atraso no pagamento. E aí a gente tem que ficar bem atento que esse parágrafo 11, ele trouxe aqui uma limitação dessa multa. Ele traz que é limitado ao quê? Sempre que a gente for ver alguma limitação, ela na maioria das vezes vai nos remeter ao piso da categoria. Piso da categoria. Então esse artigo 457, parágrafo 11, ele é muito importante, porque se cair na prova dizendo que o empregador ele arrecadava as gorjetas, só que não efetuava o repasse para o trabalhador, ou efetuava de maneira incorreta, ele ficará impune, ou assinale a alternativa correta nas questões de múltipla escolha. A alternativa correta é que ele incorrerá em multa no valor de 1/30 da média dos últimos 12 meses. É sempre a média dos últimos 12 meses, não tem segredo. É a média dos últimos 12 meses. Aqui também não seria diferente. 1/30 da média dos últimos 12 meses das gorjetas arrecadadas por dia de atraso do pagamento, limitado ao piso da categoria. Legal? Então eu peço para que vocês
grifem aí limitado ao piso da categoria. Já no 457, parágrafo 10, eu peço para que vocês grifem que gozarão de garantia de emprego vinculada à função que foram eleitos. Grifem essa frase, para vocês saberem que eles têm uma estabilidade, que eles têm uma garantia de emprego, que vai ser um dos nossos próximos temas. Tá legal? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês conhecem alguém que gostariam de ver, que vai agregar conhecimento, eu não sou professora, eu sou somente advogada. O meu intuito aqui é agregar conhecimento com vocês, é fazer parte do sonho de cada estudante hoje de direito que está em busca, está lutando aí, estudando, ficando nervoso, ansioso, porque eu passei por isso. Eu tive uma luta constante pela aprovação, né? Graças a Deus eu consegui passar na minha primeira prova da OAB, não fiquei de repescagem, nada, foi tudo de primeira. Então assim, eu sei que o nervoso do estudante de direito é passar na prova, o sonho do estudante de direito é passar na prova da OAB, porque a sua tia, a sua mãe, os seus parentes ficam assim, mas o filho da fulana, ele até hoje não conseguiu passar na prova. Já é a 10ª vez que ele presta. Então todos esses comentários que a gente ouve no dia a dia, dizendo que direito é muito difícil, que tem que gostar muito, eles nos colocam para baixo. Eu sei disso. Porque a gente ouvia muito, falava assim, você faz faculdade? Faço sim. O que você faz? Eu curso Direito. Nossa, Direito é difícil, hein? E aquela prova que tem no final do curso? Conheço um monte de gente que não conseguiu passar. Será que você vai dar conta? Essas pessoas ainda nos pressionam mais do que a gente pressiona a gente mesmo. Então assim, eu sou professora, quero agregar conhecimento com todos vocês que estão assistindo o vídeo. Quero fazer parte do sonho, da construção desse sonho de vocês. E se vocês acham que eu poderia ajudar algum amigo, algum colega de vocês, passe o canal, peça para que ele se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de mais vídeos. E se você ainda não é inscrito, gostou da aula, gostou das dicas, a aula não, né? Mais umas dicas, um debate, vamos levar isso como uma conversa entre amigos, para que não fique muito chato. Se inscreva no canal, clique no sininho para que você possa ser notificado sobre novos vídeos. Se você gostou, espero você. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau!